Fala, minha gente, beleza? Fabinho aqui na área. Falar um pouquinho e tentar ser breve, né? Falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Da seleção brasileira contra o Japão aí pela Copa do Mundo, né? É jogo complicado, né? Eu já esperava um jogo complicado. O pessoal tava falando bastante da seleção japonesa, porém, vamos lá, né? Vamos colocar as coisas no devido lugar. A seleção japonesa é uma seleção que evoluiu bastante, uma seleção jovem, bem disciplinada taticamente, né? Com jogadores aí que aprenderam a fazer funções que antigamente eles não sabiam, né? Antigamente era só aquela coisa de correria, né? Pegava a bola, saía correndo desesperadamente. Hoje não, né? Hoje é um time organizado, sabe tocar a bola, sabe trabalhar, sabe cobrir espaço, sabe fazer cobertura, né? Um time bom. Mas o Japão ele caiu num pecado, pessoal. Os japoneses eles fizeram um gol ali num passe errado do Danilo e a partir dali eles acho que recuaram demais, né? Eles fizeram uma linha de 5 ali com uma outra linha de 4 na frente e só um atacante lá na frente, né? Então eles não tinham mais transição, teve um momento que eles realmente abriram mão de atacar, né? E aí o Brasil realmente teve dificuldades, porque a gente ainda não evoluiu o entrosamento, sei lá, ao ponto de conseguir fazer assim um jogo de muita intensidade. Acabamos ali um cruzamento do Gabriel Magalhães, que é zagueiro, cara. Ele se adiantou ali quase como um lateral e cruzou, o Casimiro subiu e conseguiu fazer um gol. Gol importante, né? Porque se acaba mudando um pouco, né, a dinâmica do jogo. Talvez depois, se não sair esse gol, demora muito ali, ia talvez bater algum tipo de desespero nos jogadores, né, e isso podia comprometer ali o andar da carruagem, né? Então esse gol deu uma destravada. O que para muita gente acabou mascarando também uma atuação do Casimiro bem aquém, né? Mas eu fiz um vídeo um tempo atrás falando do tamanho do Casimiro para a história do futebol, né? Porém, realmente, né? Não sei se é por questão da idade, ele não me parece mal fisicamente, ele não me parece gordo, né? Vi alguns memes de montagem com ele gordo, né? O Casemiro não tá gordo, cara. Você olha, ele tá fininho, né? Mas realmente, né? Ele tá apresentando uma certa lentidão, cara, que em jogos de grande intensidade complica, né? Então, não sei o que que o Ancelotti vai fazer para tentar resolver isso daí, né? Mas assim, muita gente estava pessimista, né? Ah, porque o Japão ganhou a última vez jogou com o Brasil, ganhou, né? Virou o jogo em cima do Brasil. Cara, não é jogo de Copa, era um amistoso. O Brasil fez 2-0, podia fazer 3, podia fazer 4, acabou sendo displicente, não fez. E aí, por falhas individuais, o Japão conseguiu virar. Mas eu imaginava que ia ser diferente a tônica do jogo, né? Eu imaginava que o Japão não ia conseguir fazer um jogo de intensidade, de ataque, acuar o Brasil. Não, eu achava que o Brasil ia se impor e empurrar o Japão para trás, né? Isso acabou acontecendo. Só que num erro individual de novo, né, do Danilo ali num passe, o Japão sai na frente e, cara, a Copa do Mundo é o seguinte, quem sai na frente tem uma vantagem gigantesca, cara. Porque se o Brasil faz 1-0 antes de tomar, seria na minha cabeça um jogo parecido com o que foi com a Escócia, né? O time ia atrás, querendo, tendo que sair, mas sem poder, e aí o jogo teria outra dinâmica, funcionaria de outra forma, de outro jeito, né? Só que aí nós tomamos o gol primeiro, né? Isso muda totalmente ali o caráter da partida. Agora, para as próximas fases, vai ter que tomar cuidado, porque agora tem a Noruega, né? Do Haaland que passou, e se sair atrás da Noruega, meu chapa, complica a vida, né? Complica a vida. Porque os noruegueses, eles são fortes, eles são rápidos, eles têm mais a manha do futebol, vamos dizer assim, do que os japoneses, né? Então, uma geração muito boa, jogadores bons, com velocidade, com força física, intensidade, né? Tudo o que o Brasil não pode. Então, o Brasil tinha que dar um jeito, a seleção brasileira tinha que dar um jeito, se não quiser sofrer tanto de fazer o gol primeiro, né? Que se tomar, meu chapa, aí é um Deus nos acuda, né? E vai ser um jogo muito difícil. Hoje eu fui assistir o jogo, antes da partida começar, de Costa do Marfim e Noruega, eu achava que a Costa do Marfim seria melhor, né? Ou melhor encarar a Costa do Marfim. A Noruega acho um time mais enjoado, mais complicado por característica.
da seleção brasileira enfrentar. Só que depois eu fiquei vendo, rapaz, a Costa do Marfim jogando ali os 15, 20 minutos primeiros, né? Rapaz, eu falei, acho que é melhor vir a Noruega, viu? Porque os marfinenses, cara, com força, velocidade, intensidade, troca de passe, movimentação, né? Só que aí eles tomaram o gol primeiro. Aí acontece o que eu falei, né? Aí a Noruega vai pra zona de conforto dela, né? Porque aí ela fica ali postada na defesa, apostando no contra-ataque, né? E aí ele acaba tomando um empate, né? Mas no final o Haaland, que é iluminado, vai lá e faz o gol dele, né? Mas assim, as duas têm características parecidas. Tanto se fosse a Costa do Marfim como a Noruega, são seleções de velocidade, de muita força física, de bom tamanho, né? Só que a Costa do Marfim, eu acho que eles têm um pouco mais de molejo, eles tocam melhor a bola, eles trabalham um pouco melhor. Mas não que a Noruega não saiba fazer isso, né? Agora vamos ver como é que vai ser o próximo jogo, né? Mas realmente, quando a gente vê o desempenho da seleção brasileira e de outras seleções, e aí você vê a França jogar, cara, eu imaginei que a Suécia ia dar mais trabalho para a França, sabe? Que ela ia pelo menos assustar, né? O Isaac e o Gyökeres, né? Um do Liverpool e outro do Arsenal, né? Imaginei que eles iam incomodar a defesa francesa. Mas aí também vamos lá, né? Eu acho que em determinado ponto do jogo, a, a, a Suécia, ela deixou os franceses muito à vontade, cara. Os franceses, eles tinham espaço para tocar a bola. Parece que os jogadores tinham dificuldade ali da Suécia de abafar, né? De tentar encurtar o espaço, né? Então ali o jogo deu uma conotação assim de uma superioridade francesa, que todo mundo sabe, na verdade, a seleção francesa é superior à Suécia e à maioria das seleções, né? Mas acaba aumentando essa impressão, né? Porque em vez deles apertarem, cortar o espaço ali, né? Não, cara, por um bom tempo ali a França ficou trocando passe, girando, jogando para um lado, jogando para o outro, tava parecendo quase um treino. Então a Suécia decepcionou um pouco, né? Nessa questão aí. Agora vamos ver como é que vai ser com o Paraguai, né? Se o Paraguai entrar naquela de fechar uma linha de 5 ali e só se defender e não atacar, água mora em pedra dura, tanto bate até que for. É muito difícil um time imaginar uma seleção hoje, qualquer uma das que estão na Copa, passar 90 minutos sem tomar gol da França. Talvez aquela coisa assim, não, vamos marcar, vamos ter intensidade, mas quando a gente pegar a bola, cara, vamos tentar pelo menos assustar os caras, vamos pra cima, vamos bater em gol. O Manhã é um bom goleiro, mas não é assim um dos melhores da atualidade, né? É um cara que pode bater roupa, pode ter um desvio, né? Então, isso para qualquer seleção que for encarar a França, acho que tem que ter essa postura um pouquinho mais de ser cauteloso, sim, cara, mas não abrir mão de jogar, né? E aí vamos ver como é que vai ser. Tem gente que criticou, né, a atuação brasileira. O Brasil sofreu e não sei o que lá, cara. Tirando a França, eu acho que nenhuma das seleções grandes, né, mais reconhecidas aí, né, nadou de braçada na Copa, né? A Espanha no primeiro jogo empatou, não conseguiu ganhar de Cabo Verde, né? Portugal também, muito aquém do que se esperava, né? Voltando à Espanha também, o jogo contra o Uruguai, 1-0 ali, um jogo que o Uruguai estava meio desestabilizado emocionalmente, mas um jogo que ganhou uma conotação ali pesada, né? A Alemanha eliminada pelo Paraguai, a Holanda eliminada por Marrocos. Ninguém, cara, tá tendo jogo fácil. O único que conseguiu fazer os jogos se tornarem fáceis, por mérito deles foram os franceses, e a Argentina, que é uma grande seleção, uma seleção boa, com bons jogadores, mas a Argentina também, eu posso dizer, me arriscar a falar que a Argentina também não foi testada ainda nessa Copa, né? E pelo chaveamento, eles só vão ser testados lá para a semifinal, né? O caminho está pavimentado, né? A não ser que aconteça alguma coisa assim muito fora do comum, a Argentina deve bater semifinal, né? Mas muito ajudada ali pelo nível dos times, né? Que enfrentou até agora. Mas as demais seleções, cara, todo mundo tá passando aperto. As seleções que antes eram consideradas pequenas em comparação às grandes, né? A disparidade era muito evidente, era muito grande. Cara, essa diferença diminuiu assim drasticamente, né? Seleções que antes aí não conseguiam fazer frente às seleções maiores, né? Que eram presas fáceis, vamos dizer assim, né? Agora, meu chapa, o negócio evoluiu. O negócio evoluiu, os times evoluíram
E com isso aí a gente tem uma Copa, olha, bem pegada, né? Bem pegada. E essa diferença das seleções menores para seleções maiores, cara, tá mudando tanto que eu não duvido que mais 2 ou 3 Copas nós vamos ter seleções que nunca ganharam ganhando, né? E isso se dá também um pouco assim, na minha opinião, usar uma seleção aqui não tão badalada, né, historicamente falando, para exemplificar mais ou menos as outras, né? Você pega a seleção marroquina, cara, ali mais ou menos na Copa de 98, era uma seleção que a maioria dos jogadores jogavam no próprio futebol marroquino e um ou outro, acho que jogava na Europa, mas jogava também em time assim, sabe, de time de brigar para não cair, né? Você pega a seleção marroquina hoje, você tem vários jogadores aí que jogam nas grandes ligas, em grandes times. Se você fazer essa análise aí de Costa do Marfim, várias seleções aí que antes do Japão, você pega o futebol japonês, cara, em 98, se você for puxar ali, você quase não tinha ninguém que jogava fora do Japão. Você pega a seleção japonesa hoje, principalmente os 11 titulares, né, fora os que se lesionaram, que não puderam participar da Copa, né, você tem muito jogador hoje jogando em time europeu e muitos até em time grande, né? Então, assim, isso fez com que essas seleções evoluíssem, cara, entendessem melhor o futebol, como ele funciona. E então essa diferença está diminuindo, né? Então é isso. Não vai ter, não vai ter tempo ruim não. Aliás, vai ter tempo ruim sim, né? Para as grandes seleções, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, né? Seleções que antes não competiam com o Big Six, né, do futebol mundial, que seria aí Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, França, né? Não sei nem quantos eu falei aqui, mas assim, eles entenderam as grandes seleções, né? Essa diferença está caindo cada vez mais. E no futuro a gente vai ver ela diminuir mais ainda, né? Então, imagino, né, que nessa Copa talvez ainda vai dar Brasil, Argentina, Inglaterra, provavelmente França, Espanha, talvez precisava melhorar um pouquinho, né, que botava um pouco de fé em Portugal pelos jogadores que tem, mas agora no mata-mata, a não sei que os caras virem a chavinha, tá deixando a desejar também. Mas assim, projetando uma Copa no futuro, cara, tem seleção aí que mais 1 ou 2 Copas aí, cara, vai bater final, viu? Semifinal, final. Então, vamos ver aí. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui. Comente, compartilhe esse vídeo com quem você quiser. E se não for inscrito, dá essa força para nós aí, beleza? Obrigado, valeu. Um abraço.